Tem algumas perdas que não acontecem apenas dentro de uma família. E eu explico. Elas atravessam a porta, alcançam os amigos e nos obrigam a olhar para a nossa própria vida de outro jeito. E hoje uma amiga muito querida perdeu o pai. E Jéssica, eu não conheci seu pai, mas eu conheço você há muitos anos e talvez seja por isso que a notícia tenha mexido tanto comigo. Porque quando alguém que faz parte da nossa história sofre uma perda assim, alguma coisa dentro da gente também para por alguns instantes. A gente pensa. Pensa no pai que pode abraçar, na mãe que ainda pode telefonar, na pessoa para quem continua adiando aquele eu te amo, na conversa que pode acontecer hoje, mas que tantas vezes deixamos para depois, porque vivemos como se sempre houvesse depois. Mas nem sempre há, e talvez uma das maiores lições que a partir de alguém nos deixa seja justamente essa: não economize presença enquanto ainda existe tempo. Um dia, aquilo que parece tão comum se torna precioso. A voz que você escutava todos os dias, o jeito de rir, uma frase repetida tantas vezes, um conselho que você até fingia não ouvir, um almoço, uma fotografia esquecida no celular, um abraço que naquele momento parecia só mais um, e aí descobrimos que nunca foi apenas mais um. Era a vida acontecendo ali, diante de nós. E quando se trata de um pai, existe ainda algo mais profundo, porque um pai não ocupa apenas uma cadeira dentro de casa, ele ocupa lugares dentro da nossa memória, ficam histórias, ficam ensinamentos que muitas vezes só entendemos anos depois. Ficam inclusive expressões que começamos a repetir sem perceber. Ficam valores, ficam lembranças da infância, fica até aquilo que um dia nos irritava e que de repente a gente daria tudo para ouvir mais uma vez. A morte de Jéssica interrompe a presença física, mas não consegue apagar tudo aquilo que o amor construiu. Por isso, quem ainda tem alguém importante por perto, fica um chamado. Não espere uma ocasião perfeita. Ligue hoje, visite, alcance, abrace, converse. Como eu disse lá no Dia das Mães, perdoe o que tivesse que ser perdoado. Diga o que precisa ser dito, porque o tempo não nos avisa quando uma despedida será a última. E para você que já perdeu alguém, talvez exista uma cadeira vazia que ninguém conseguiu preencher. Talvez uma data que ainda aperte o coração. Talvez uma música, um cheiro, ou uma fotografia consiga transportar você por um outro tempo, em segundos. Não tenha vergonha dessas lembranças. Elas não são apenas marcas de ausência, são provas que houve amor. Muito amor. A própria Bíblia nos mostra que, diante da morte, Jesus chorou. Ele sabia que havia esperança, sabia que a morte não teria a palavra final e, mesmo assim, Jesus chorou. Isso nos ensina que a fé não é fingir que não está doendo. Fé é conseguir chorar sem deixar de acreditar. É sentir saudade sem perder a esperança. É continuar caminhando, levando dentro de nós aquilo que aquela pessoa deixou. E hoje, especialmente para você, Jéssica, minha amiga, eu sei que nenhuma frase é grande o suficiente para ocupar o espaço que ficou, mas eu desejo que, quando a dor dos primeiros dias começar a encontrar silêncio, as boas lembranças elas falem mais alto, que você consiga reencontrar seu pai em tudo de bom que ele deixou em você, sabe? Nos valores, nas histórias, nos gestos, nas memórias que ninguém poderá te tirar. E quando a saudade vier, porque ela virá, que você não enxergue somente aquilo que perdeu, e que aos poucos consiga também agradecer profundamente tudo aquilo que você teve. Porque algumas pessoas partem
mas continuam vivendo em muito daquilo que nós nos tornamos. Que Deus envolva você e toda a sua família com consolo, força, paz para atravessar esse momento. Que todos nós aprendamos, enquanto ainda há tempo, a amar com menos pressa e demonstrar mais coragem. Então, Jéssica, tenha fé. Que Deus te abençoe e toda a sua família, minha querida amiga.